Paz do Senhor Jesus, que vos saúda, o pregador, soldado de Cristo. A palavra de Deus fala em Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição, e muitos seguem por ele. Mas o verdadeiro caminho da salvação, negar seus prazeres. Os apóstolos antigos, quando eram espancados, eles se sentiam felizes por ser digno de ser espancado pelo amor de Cristo. Quando o imperador Nero incendiou Roma, eles amarravam um cristão num palanque, uma estaca de madeira, e punha 10 quilos de piche, betume na cabeça dele e punha fogo. Eles morriam cantando. Quando entravam na arena enfrentando os leões, eles iam cantando hinos, e o imperador mandava cortar a língua para que não louvasse a Deus. Sim. Quanto mais depressa me matarem, eles diziam, mais depressa estarei com Cristo. Aqueles que creem na promessa de Deus, entrai pela porta estreita. Por muita tribulação convém entrar no reino de Deus. A palavra de Deus, ela tem falado que as dificuldades, cada vez mais as dificuldades se aproximam daqueles que seguem os caminhos de Jesus. Assim como Jesus foi recusado pela humanidade, assim como Jesus foi polêmico para os judeus, assim é a palavra de Deus, assim é o pregador que prega a verdade crua e amarga, o prazer de sofrer por amor de Jesus. E então, eles dizem que a glória futura para eles tem tão pouco valor, tão diminuto valor, que não compensa sofrer. Jesus, vendo a glória que lhe estava proposta, desprezou o sofrimento da cruz. Assim é o crente que é fiel, anda nessa doutrina. O sofrimento para ele é uma alegria, porque ele sabe que está no caminho certo. Quando multidões aplaudem, ele está no caminho errado. O apóstolo dizia: se eu estivesse agradando as pessoas, certamente não estaria agradando a Cristo. E assim também eu espero não estar agradando as pessoas. Minhas pregações são polêmicas, porque eu recuso oferta financeira, recuso dinheiro. Ninguém me compra com o vil metal da terra. Sou pobre, sim. Deus me paga um salário mínimo de aposentadoria para mim pregar a sua palavra. Já o diabo me ofertou 1000 salários mínimos para enganar as pessoas. Levar o rebanho para o inferno dá muito mais lucro do que levar o rebanho para o céu. Essa é a verdade. E a igreja que prega a cartilha de Satanás enriquece, dá luxo para o pastor, glórias e honra para ele, porque ele está pregando a cartilha de Satanás, a doutrina satânica, ou dos prazeres do pecado que a humanidade gosta. Mas quando você pega essa doutrina, a pureza, a santificação, a humanidade não gosta. Essa é a cartilha de Deus. E poucos são que pregam essa palavra de verdade e justiça, porque isso não dá lucro, não enche o bolso. Sim, não dá lucro. Por quê? O mundo gosta do jeitinho que o diabo gosta. Aí dá lucro, da felicidade, da alegria. O pecado é como uma gaiola, tudo delicioso, maravilhoso está lá dentro, para que você vai sair. Além do mais, a porta se encontra aberta, até o dia que passa-se o tempo, esgota-se o prazo, tranca-se a porta. É tarde demais para a salvação. Arrependimento tarde nunca valeu para ninguém. Depois que você perder a incorporação dessa carne, do jeito que você morreu, você ficará
investir no reino de Deus, porque Jesus disse: os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz. Os filhos das trevas investem nas suas pornografias, nos seus carnavais, nas suas diversões pecaminosas, ao enquanto que os cristãos não investem em santidade, em pureza, não se preocupam em juntar um tesouro no céu, eles querem juntar tesouro na terra. A riqueza de alguns é a causa da miséria da nação inteira. Os ladrões roubam, eles se mancomunam entre si, fazem as leis imundas para proteger o crime organizado, e por aí vai. As nações têm como padroeiros homens santos inventados pelos seres humanos. Você não vê uma nação que o padroeiro é Jesus Cristo, você não vê. Tem aquelas estátuas de concreto que nada pode fazer. Não pode andar, não pode ouvir, não pode apalpar, não pode enxergar, não pode falar. Torne-se semelhante a ela os que a fazem e os que a adorem. A palavra de Deus tem nos convidado a andar pela porta estreita, caminho difícil, negar os prazeres carnais, porque você vai colher o que você plantou aqui nessa terra. Mas só que você não vai colher nesse mundo, não. Vai colher no século futuro, se investisse na carne, nos prazeres, no pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entrai pela porta estreita. Muitos querem entrar, mas não poderão. Só os escolhidos de Deus que suportarão essa doutrina. Muitas pessoas sofrem angústia e dor, fome, peste, porque não encontraram Jesus. Sofrem por seus pecados, pelas coisas erradas que fizeram, mas aquele que escolheu Jesus sofre, mas sofre com esperança de um dia ver a face do Cordeiro Santo, ver suas mãos cravadas pelos pregos, pregado naquela cruz. Jesus morreu, dizendo: Pai, perdoa esse povo que não sabe o que estão fazendo. Aquele que ama o seu filho açoita, corrige, mas aquele que não açoita e não corrige seu filho, a palavra de Deus fala em Provérbios 13: Deus açoita todo aquele que toma por filho. Não desmaie quando por ele for repreendido, porque Deus açoita quem ele ama. Assim a palavra de Deus tem falado, e assim a humanidade tem recusado, as leis têm recusado essa palavra. Mas nós estamos aqui para levar a verdade de Jesus Cristo. Ele é o único Senhor. Quando ouve-se o nome de Jesus, dobra o joelho de Deus, dos anjos, dos homens, dos demônios, dos moradores do céu, da terra e debaixo da terra. E toda a boca confessa que somente Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus o Pai. Essa é a palavra verdadeira que nós temos que pregar. Buscar a Cristo, ainda que isso lhe custe sofrimento, angústia e dor, a morte, não importa quanto sofremos por Cristo, sabemos que estaremos com Ele quando partirmos dessa terra. Todo sofrimento que nos está proposto é insignificante em troca da glória que recebemos ao chegar lá no céu, vendo a face do Cordeiro Santo, vendo a face de Jesus que morreu por nós pecadores. Arrependam-se, pecadores, ó raça de víboras, como pois escapareis da condenação no inferno, visto que desprezaste Jesus, entraste pela porta larga e esperando nas igrejas entrar no céu, vós serão vomitados por Jesus Cristo, como fala em Apocalipse. Vocês não são quente e nem frio, são morno. Digno da ânsia de vômito de Jesus é os evangelhos de hoje. A santidade e a pureza, a vestimenta, a santidade não existe nas igrejas. A sã doutrina não se ouve. Falar de arrependimento assusta as pessoas. Mas cá estamos nós conduzindo uma palavra recusada. Se eu estiver fazendo obra de magia aqui, truques,
mentiras, rodeado de pessoas estaria, mas como eu prego a verdade, ninguém se interessa pela verdade. Vê, Jesus, vê, Senhor, o quanto os seus amados estão aqui na terra, quantos de Cristo estão em volta ouvindo? Ninguém. Por quê? Quando Jesus voltar, porventura, haverá fé na terra? What time is it, please? Glória a Deus. Fique na paz do Senhor. Até outro dia, quando Deus permitir que esse velho continue pregando essa palavra de arrependimento e salvação. Glória a Deus. Lembrança aí, Luiz da Bahia, que comenta os meus vídeos. Lembrança aos meus amigos, aos meus inimigos que atiram pedra contra mim e me criticam. Lembrança para eles. Continuam criticando, pelo menos vocês estão divulgando a palavra desse pregador maluco que só fala de Jesus Cristo e detesta o dinheiro, despreza a riqueza da terra. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Eu quero deixar aqui hoje uma mensagem no livro de Êxodo 12:37, que fala sobre a saída dos israelitas do Egito, do povo que saiu de lá, que Moisés, enviado por Deus para retirar o povo do Egito. Aleluia. Aquele povo viu grandes maravilhas quando Moisés esteve entre eles para retirá-los de lá. Grande operação de maravilhas Deus preparou e eles presenciaram tudo isso. Aí, quando Moisés subiu ao monte para buscar a lei de Deus, e eles ali ficaram esperando o retorno de Moisés, mas com a demora o povo se irritou, o povo ficou irado porque não tinha resposta e ficaram achando que Moisés os havia abandonado, que Moisés tinha esquecido deles, que não era nada daquilo que tinha acontecido, e tantas coisas eles tinham visto. E aí o que fizeram? Foram buscar um novo Deus. Acharam que Deus não estava mais com eles. A primeira atitude que tiveram não foi orar, não foi perguntar por que Moisés demorava, o que fazemos, Senhor, por que isso? Não, foram buscar em outro Deus, fizeram um bezerro de ouro, um novo Deus, porque apesar de tudo aquilo que tinham visto, esqueceram todas as maravilhas que Deus havia feito, tudo que eles tinham presenciado, deixaram tudo isso e fizeram um bezerro de ouro, uma estátua de ouro que nada podia fazer. Fizeram isso desprezando a Deus e Deus se irou grande disso. E isso é uma lição para nós, irmãos, que quando vem a dificuldade, quando vemos coisas acontecendo, ao invés de fazer a primeira coisa que devemos fazer é orar a Deus, é buscar a presença de Deus, pedir a direção para a nossa vida, para aquela dificuldade. É isso que devemos fazer. Não como aquele povo que depois de ter visto tantas maravilhas, foi atrás de um outro Deus. E nós também que temos visto maravilhas em nossa vida, porque Jesus, Ele prova o seu amor conosco, Ele faz grandes coisas em nossa vida e tão rápido diante de uma dificuldade nos esquecemos. Por isso a primeira atitude, irmãos, na dificuldade, ore a Deus. Não deixe de orar a Deus, buscar a sua presença, que Ele vai te direcionar. Porque Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Quando você deixa de crer no Senhor Jesus, quando você deixa de orar, Satanás aproveita e entra em sua vida e faz você tomar um novo caminho, buscar um outro Deus. Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Por isso, ele cega você nesse momento e você se volta a outros deuses, você toma o caminho do engano e se perde nas drogas, se perde nos vícios, na idolatria, em tudo que é errado. Por isso, irmão, a primeira atitude é buscar a Deus e não fazer como aquele povo que, tendo visto grandes maravilhas, deixou tudo de lado para servir uma estátua
de ouro, um bezerro de ouro, esquecendo o Deus vivo, olhando para um animal, um quadrúpede, e esquecendo do Deus vivo, que tinha feito tanta coisa na vida deles e retirado eles da escravidão. Por isso, irmãos, creia no Senhor Jesus Cristo, busque a Deus em primeiro lugar. Essa deve ser a sua atitude diante da dificuldade. Ore ao Senhor e espere que Ele vai direcionar a sua vida e vai tirar você da sua dificuldade, porque a palavra de Deus diz: buscai-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Fiquem na paz do Senhor e meditem na mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém.